Olá pessoal do canal Destrancadamente, eu vim aqui esclarecer para vocês por que o perigo mora nos detalhes, analisando o relatório do CENIPA sobre o acidente do ATR, como engenheiro mecânico, instrutor de meteorologia no mesmo aeroclube que eu tirei o meu brevet e que passou por uma situação muito semelhante à que aconteceu com o ATR. Então vamos lá. Eu tive a minha primeira instrução de voo com aquilo que eu acho que é o melhor piloto do Brasil. E por causa disso, eu sempre tomei muito cuidado em todos os detalhes, todas as vezes. Antes mesmo de você entrar num avião, você já aprende no seu primeiro dia de voo prático. Você já vai fazer o quê? A inspeção do avião. Olha o detalhe. Eu sempre fiz a inspeção de todos os aviões que eu voei detalhadamente. Por quê? Porque eu sempre tive consciência de que o perigo mora no detalhe. Jamais eu deixei de olhar milimetricamente todo o avião por fora antes de entrar, antes de acionar o motor. Essa inspeção todo piloto tem que fazer. No caso dos ATR e nos aviões de linha aérea, existem outras pessoas que fazem isso. E a gente tem que considerar que elas vão ter o mesmo cuidado que a gente. Ou então, a gente impõe a nossa condição, a gente exige isso. Então, se a gente não tiver uma observação muito grande em todos os detalhes, aí já começa a morar o perigo. Segundo, todas as vezes que a gente vai fazer voo de instrução, a gente aprende desde a primeira aula a fazer, e isto é muito importante, a fazer o que a gente chama de rolagem lateral do avião. Para fazer essa rolagem lateral do avião, é importante porque a gente está aprendendo aos comandos do avião, como é que eles funcionam. A gente tem que aprender a fazer a rolagem sem baixar o nariz. Então o que a gente faz? A gente faz a rolagem lateral, puxa o manche para o nariz ficar em cima, porque a tendência dele é cair. Preste atenção, daqui a pouco eu vou voltar a isso. Toda vez que a gente faz a rolagem lateral, a tendência do nariz é cair. A gente puxa o manche para cima. Como a gente está aumentando o nosso ângulo de ataque, a gente também tem que, no meu caso, aqui ó, manete, dar motor. Então a gente faz três coisas ao mesmo tempo. A gente rola lateralmente, sobe um pouquinho o manche, puxa o manche para trás para ele poder ficar com uma atitude com o nariz na horizontal e dar um pouquinho de motor. Então perceba que esta coisinha simples, e daqui a pouco vocês vão entender lá no fim, essa coisinha simples de fazer uma rolagem não é tão simples assim, ela é cheia de detalhes, tá ok? Lembra-se que são três detalhes: rolagem, nariz para cima e motor. Ok. A segunda coisa que a gente aprende, segunda coisa que eu estou falando na minha opinião e que serve para analisar o relatório CENIPA. Então, neste caso, a segunda coisa que a gente aprende, ainda no aeroclube, no primeiro dia que a gente vai voar, na primeira hora de voo, é que a gente aprende que o avião ele tem duas situações que a gente chama de situações críticas. Em todo voo existem duas situações críticas. Crítica não significa perigoso. Crítica não significa alguma coisa fora do comum, fora do normal. Não.
São situações que a gente é treinado, por quê? Porque toda vez que a gente vai decolar o avião, decolar é uma situação crítica. Então vamos começar já. O que quer dizer crítico? Crítico significa que eu tenho que prestar muita atenção. Tenho que prestar muita atenção porque o avião, na hora que a gente vai decolar, a tendência de todo avião é voar. Então você alinha com a pista, dá motor, depois de uma certa velocidade, acima da velocidade que a gente chama de velocidade de stall. Velocidade de stall é aquela velocidade em que o avião ganha sustentação ou perde sustentação, dependendo da situação. No caso, então, da decolagem, a velocidade de stall é aquela em que o avião ganha sustentação. A tendência dele é o que a gente chama de estufar. A aeronave começa a estufar. E você sente isso no banco da aeronave. Do mesmo jeito que você sente que você está subindo, quando você passa por uma daquelas grandes lombadas. Você sente o seu corpo subindo e depois sente seu corpo descendo. É que isso é um negócio que passa no nosso dia a dia, mas isso fica gravado. Eu garanto para vocês, quando você vê uma lombada, você já sabe que você vai ter essa sensação. Com o piloto é a mesma coisa. Na hora que você vai decolar um avião, você já sente que ele está estufando, que ele quer subir, mas você não sobe. Por quê? Porque essa é a velocidade V1, essa é a velocidade a partir do qual ele está ganhando sustentação. Abaixo dessa velocidade ele não tem sustentação. Mas você não decola. Por quê? Porque essa velocidade ainda é muito baixa. E está aí a parte crítica da decolagem. Você não vai decolar na velocidade de stall. Você vai esperar ganhar um pouco mais de velocidade até chegar numa velocidade segura para decolar. Quanto é isso? Bom, depende da aeronave, 10, 20 nós acima da velocidade de stall. Então o que você faz? Como piloto, você está lá com a mão no manche, você deu o motor, chegou na velocidade de stall, aquela que ele está subindo, você coloca um pouco de força no manche para baixo. Todos os comandos dos aviões têm que ser extremamente delicados. A gente faz isso com 2 dedinhos. Você deu o motor, chegou na velocidade de stall, a velocidade que ele começa a ter sustentação, você mantém ele no chão até ganhar mais velocidade, uma velocidade segura. Entendeu a coisa do crítico? É isso, tem que prestar atenção nos detalhes. Porque o objetivo desse vídeo é mostrar que o perigo reside nos detalhes. Então você presta mais atenção nos detalhes na parte crítica do voo. Você vai entender daqui a pouco no relatório CENIPA. Vamos lá. Eu dei motor, vou decolar. Na hora que eu decolo, que eu tiro o avião do chão, ele começa a ter influência do ar, dependendo do tipo de avião. Eu voei no Paulistinha. Paulistinha é o avião que mais sente o ar. É o avião ideal para você aprender a voar. Então, na hora que você decola, se estiver ventando para um lado, ele vai para aquele lado. Você tem que corrigir. Você tem que manter o nariz do avião lá na bússola, que é o instrumento que fica lá na frente. Você tem que manter na mesma direção. Tem que manter, e no Paulistinha a gente brinca dizendo que a gente está brigando ali com o avião, porque o vento que dá vai mexer no avião. É essa a importância de voar Paulistinha. Você memoriza tudo isso e vai automatizando todas essas correções. Você passa a sentir o avião e você tende a voar depois em outros aviões também querendo sentir o avião. Entendeu mais um detalhe onde mora o perigo? Então, se você faz voo de Paulistinha, você tem mais sensibilidade, você ganha muito mais sensibilidade para depois voar os outros aviões. Beleza? Eu
estou decolando, eu preciso prestar atenção, e esta é a atenção importante nesse momento, que na decolagem o avião está ganhando velocidade, ele está indo para cima, ele está ganhando altitude e eu tenho que chegar numa altitude segura. Até chegar naquela altitude segura, eu só tenho uma opção. Só tenho uma opção: voar em frente. Se eu estou decolando, eu só posso voar em frente. Por quê? Porque o avião ainda está numa altitude baixa, não é uma altitude segura, e eu não posso fazer manobras muito fortes. Daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou falando no relatório CENIPA. Então, eu vou subindo 50, 100, 200, 300 pés. Quando que eu vou chegar numa altitude segura? 1000 pés? 2000 pés? Para fazer aquela manobra que eu falei para vocês, é 3000 pés. Então, até eu chegar a 3000 pés, eu ainda estarei em ascensão. Sempre prestando atenção na aeronave, porque eu estou, entre aspas, saindo de uma situação crítica, mas ainda não cheguei naquela situação confortável que é do voo em cruzeiro. Então eu vou prestar sempre atenção, como se eu estivesse decolando até chegar na altitude de cruzeiro. Deu para entender? Se eu não prestar atenção em cada um dos detalhes, o perigo mora nos detalhes. Decolei. Por exemplo, no caso de haver uma pane no motor, deu um problema que é muito raro, mas o motor apagou, parou de funcionar. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é continuar na minha atenção e saber o seguinte: não posso fazer manobra com o avião. A única coisa que eu posso fazer é voar em frente. Quando para de funcionar o grupo motopropulsor, e aí eu estou falando de qualquer aeronave, qualquer motor, turbo-hélice, jato, não importa. Parou de funcionar, o avião cai, não cai. Ele vira um planador que vai ter uma razão de planeio. Dependendo da altitude, eu tenho tantos metros até tocar o solo. Então eu vou passar por cima, a gente já tem todo um procedimento quando está em pane. E aí, qual é a preocupação da gente? Voar em frente e não fazer curvas. Por quê? Porque o avião está numa velocidade baixa, o avião está numa velocidade próxima à velocidade de stall. Vocês vão entender quando eu falar do relatório CENIPA. E aí eu tenho que pousar em frente. Eu escolho um local mais conveniente para pousar. O melhor é, por exemplo, uma plantação de milho. O melhor é uma grama, né? Se tiver uma grama lisinha, é lá que eu vou pousar. Se não, alguma coisa que ofereça menos resistência quando o avião estiver no solo. Uma plantação de milho. Uma plantação de cana já é mais complicado, mas se for o caso, uma plantação de cana. Se tiver uma rodovia, a rodovia a gente não escolhe muito, porque a rodovia tem carro, tem muito bração, a não ser que a rodovia esteja completamente livre e você vai preferir uma grama, tá ok? E nós treinamos isso antes de tirar brevet. Você é aprovado quando você sai de pane. E aí eu tenho que confessar que uma das coisas que eu mais gosto, um dos exercícios que eu mais gosto, é pane. Quando vem uma pane, eu fico muito mais tranquilo, porque eu sei o que fazer. Eu já automatizei na minha cabeça o que eu tenho que fazer. O que você sente quando o avião está em pane? Absolutamente nada. Eu sinto uma segurança incrível, porque eu confio em mim, confio no meu treinamento. Essa situação toda crítica que eu falei para vocês na decolagem, ela também vai acontecer no pouso. Simplesmente por quê? Porque o avião também vai estar planando,
numa rampa já pré-determinada, que você vai seguir, seja visualmente, seja por instrumento. Os aviões maiores é por instrumento, principalmente os de companhia aérea. De vez em quando eles pedem até para fazer um voo visual, para poder relembrar dos tempos de aeroclube, imagina. Mas tudo bem. Aí você vai seguindo uma rampa, olhando, se for o caso, visual, se não pelo instrumento, e você sabe que, de novo, você não vai poder fazer o que a gente chama de uma curva de grande inclinação. Preste atenção que lá na frente eu vou recordar tudo isso. E nem de média inclinação. Você tem que fazer uma curva de pequena inclinação. 5 graus, quem sabe 10 graus, uma coisa muito pequenininha. Para corrigir, então, por exemplo, para pouso, você não faz isso. Para pouso você corrige o avião no leme. Você vai reparar que toda vez que um avião vai para pouso, ele não mexe as asas para um lado e para o outro. Ele permanece numa rampa e no máximo ele corrige com o leme, lateralmente. Por quê? Porque toda vez que a gente faz uma curva de pequena ou grande inclinação, a gente tem que, lembra, colocar o nariz para frente, dar motor, senão o avião vai cair, ele vai embicar, vai perder a altitude. Então, eu tenho que estar com um domínio completo, controle completo do avião, dentro daquilo que a gente chama de envelope de segurança. Tá ok? Entendeu tudo isso que eu falei? Agora vamos lá para o relatório CENIPA. Eu já achei muito estranho, por isso que eu publiquei um vídeo anteriormente, dizendo que não foi o gelo. E afirmei categoricamente. E no relatório CENIPA, isso fica muito claro. Não foi o gelo. O que foi, então? Só com o relatório CENIPA preliminar. Então, vamos tentar fazer uma análise de um relatório preliminar, portanto, é uma análise preliminar, do que aconteceu com uma análise de um engenheiro piloto, para resumir. Vocês devem ter visto que, ao longo do voo, o pessoal acionou o antigelo. Tanto é que comentaram, parece que o antigelo não está funcionando. Vamos lá. Se sou eu, como eu presto atenção em todos os detalhes, e como eu já tenho, desde os 17 anos, mentalizado que o perigo mora nos detalhes, eu já avisava que não dava para voar. Por quê? Porque está com defeito. Eu imagino que os pilotos também tenham a mesma formação, o mesmo nível de formação. Só que eles testaram, não funcionou, testaram de novo, não apareceu, vai ver isso tudo no relatório detalhado, a gente vai descobrir isso. E eles devem ter chegado à conclusão de que funcionou, porque senão era melhor parar o voo por ali. Eu vou encontrar gelo lá na frente, como é que eu vou pegar uma parte do voo com gelo sem o antigelo funcionando? Então vamos dar crédito aos pilotos. Eles começaram o voo. Quando estava lá 17 mil pés, começou a haver formação de gelo. E eu não vou discutir isso com ninguém. Eles fizeram todos os procedimentos corretos, até porque no relatório CENIPA está descrito, e o brigadeiro, o pessoal que estava dando a entrevista, eles disseram bem claramente, o avião tinha condições de voo, estava com certificado de aeronavegabilidade em acordo com a lei, ele tinha todas as manutenções, e eu vou fazer um parênteses, manutenção de avião não é manutenção de carro, não existe jeito de eu colocar uma peça que não seja original, eu tenho que rastrear até o descarte a peça, então todas as peças são novas e indicadas pelo fabricante, impossível ser de outra maneira. Pois bem, os pilotos, eles também estavam em condições de voar. Bom, o controle estava funcionando, então não havia nada que indicasse
que eles estivessem fora do envelope de segurança. E aí a gente vai chegar no detalhe que eu não vi ninguém falar em momento algum. Vamos lá. O que aconteceu? Foi acionado o antigelo, foi avisado pelo computador de bordo, pelos sistemas de segurança, que o avião estava voando numa situação crítica. Por que situação crítica? Porque foi dado alarme: olha, você está chegando perto da velocidade de stall, olha, você está com muito gelo. Automaticamente, a gente, como piloto, tem duas opções. A primeira opção é ser humilde, falar assim: olha, estou voando numa situação crítica, eu tenho que sair dessa situação crítica porque pode dar problema. A segunda opção, e que infelizmente vem com a experiência da gente, e isso, repito, aconteceu comigo, você acha que a situação crítica está dominada. É porque eu sei pousar, sei decolar avião, então lá no meio do gelo é só apertar os botões que o avião vai responder como se não houvesse gelo. Este é o detalhe onde mora o perigo. Eles estavam preparados para tudo isso, E o que pode ser que tenha saído fora do script? Qual é o detalhe? O detalhe é que eles, em fonia, conversa com o controle São Paulo, que é quem controla, chama ATC, Controle São Paulo. O controle eles informaram: estou, de acordo com o plano de voo, aprovado, conhecido de todos, eles informaram: estou pronto para descer. E o comando de voo, controlador de voo, falou: perfeito, então vá até aquele ponto, conforme o plano de voo, você vai, a gente chama de um fixo, é um lugar onde a gente tem que passar. É como, sei lá, um posto de gasolina numa estrada, só que ela no ar. E esse ponto fixo é um lugar no chão, na vertical, a gente já sabe qual que é. Tem as coordenadas, a gente sabe onde é que tem que passar. Ele estando a 17 mil pés, voando numa situação crítica, com formação de gelo, próximo à velocidade de stall, este é o detalhe. Provavelmente, o que ele fez? Ele deixou o comando da aeronave com o computador de voo. E o computador de voo não é piloto, ele é um auxiliar do piloto, quando está tudo lindo e maravilhoso. Este computador de voo fez uma curva à direita para bloquear, que a gente chama, chegar naquele ponto, naquele fixo. E na hora que ele fez essa curva, opa, curva à direita, em uma situação crítica, apareceu no relatório CENIPA que caiu a asa esquerda. E em seguida, ele fez uma curva para a direita. Esta é a receita perfeita para entrar num parafuso chato. Por quê? Como eu expliquei lá no começo, quando a gente faz uma curva, a gente tem que levantar o nariz dando potência. Na hora que você faz uma curva para a esquerda e o computador corrige para a direita, não dá tempo de você dar toda a potência necessária durante esta manobra. Resultado, cai o nariz, entra em parafuso chato.
Adeus, ninguém sai de parafuso chato. Então, como que a gente deveria fazer esse voo, fazer essa manobra? Eu estando numa situação crítica, eu já não estaria. Eu já caía fora, avisava que eu estava numa situação crítica e pedia para voar num nível mais baixo, enfim, alterava meu plano de voo. Mas sabe como é, né? Quando a gente é bom mesmo, a gente não altera o plano de voo, né? A gente não vai fazer isso. Lembra do acidente da Varig? Que o copiloto falou para o piloto, pro comandante, olha, nós estamos voando para o lugar errado. E ali o comandante falou, fica quieto e fica na sua aí. E não corrigiu? Pois é. Acontece, né? Tudo isso mudou muito depois do acidente da Varig. Mas, voltando. Naquela situação, então, crítica, já que você vai enfrentar, você tem que lembrar dos suas primeiras horas, desde as primeiras horas, quando você treinava lá com o Paulistinha, que você só pode fazer manobra em determinadas condições, para manter o seu envelope de segurança. Se você entregar isso para o computador, imaginando que o computador tem todos os dados para fazer aquela curva direita e outra, não era uma curva mais de pequena inclinação, já era uma curva de média inclinação, com gelo nas asas, mesmo com o de-ice ligando, mesmo com o eliminador de gelo ligado, eu ainda continuo com formação de gelo. Eu continuo com o gelo em alguma parte da superfície. Eu estou voando de maneira crítica. Crítica, meu Deus. Eu tenho que tomar muito cuidado. Tudo delicado. Tudo devagar. Tudo sem exagero. Como se fosse um pouso ou uma decolagem. Mas parece que alguém me esqueceu de que era um voo em situação crítica. E foi fazer a curva como se fosse num céu de brigadeiro. Na hora que ele fez isso, provavelmente a asa esquerda perdeu sustentação. Não era esperado. O esperado sempre é que a asa, do lado do qual a gente está fazendo a curva, seja ela que perca a sustentação. Então, ele deveria ter feito isso. Ou até ele pode ter feito e foi corrigido demais. Vai saber. É nos detalhes que mora o perigo. Mas, na hora que ele fez a curva, o avião, piloto automático, mais que provavelmente foi o piloto automático, deu uma correção muito grande. Como se fosse um perigo aquela curva que ele estava fazendo. Na hora que ele deu a correção muito grande, jogou o avião para o outro lado, fez uma rolagem à esquerda. O que aconteceu? Ele corrigiu automaticamente para o lado direito, sem a potência para manter o nariz em cima. Esse é o detalhe. A gente pode rolar? Pode, com o nariz para cima. Com o nariz, não é para cima que eu quero dizer para decolar, é não deixar o nariz cair. Na hora que você vira para a direita, e até aí vamos supor que esteja tudo bem, e depois você vira para a esquerda, rola para a esquerda, o nariz já começa a cair naturalmente. Naturalmente. Por quê? Porque as asas não estão dando sustentação assim, elas estão dando sustentação assim, ó. Perdeu um pouco da sustentação. A tendência é dar uma afundada. Então, se você não der motor, você vai enfiar o nariz para baixo. Esta é a entrada em parafuso chato. Ele não entrou quando virou para a esquerda. Pior, corrigiu bastante para a direita e é um detalhe que vai aparecer no relatório final. Eu não vi ali nada que me garantisse que foi dado o motor para o nariz subir. Você dá o motor e puxa o manche. Então veja, esse tipo de manobra de aeroclube, ao meu ver, na minha opinião, não aconteceu.
E se não aconteceu, acontece a mesma coisa que aconteceria se você não tivesse aprendido lá no aeroclube. Você vai entrar num parafuso chato, porque esta é a manobra de entrar no parafuso chato, e é a única manobra que a gente tem que evitar a todo o custo, porque não se sai de parafuso chato. Eu tenho exemplos, eu posso até contar os exemplos de pilotos que saíram de parafuso chato. Por exemplo, ele abre o cockpit e joga o corpo para frente, mudando o centro de gravidade, e o nariz embica para baixo, vai picar, como a gente chama, aí ele ganha velocidade e ganha uma certa estabilidade, aí ele volta para dentro. Mas você percebe, se ele não mudar esse centro de gravidade, não for tudo lá para o nariz do avião, mais próximo do nariz, você não sai de parafuso chato. Terminando então, para mim, uma possível causa da entrada em parafuso chato foi que os pilotos não se atentaram que estavam num voo crítico e que eles tinham que desligar o piloto automático e tomar nas mãos dele, como lá no aeroclube, como num pouso, como numa decolagem, eles tinham que trazer para eles o comando da aeronave, sentindo tudo o que estava acontecendo, e ao invés de fazer aquela curva de média inclinação, eles deveriam ter avisado o comando, o controle. Estou voando em situação crítica, vou fazer uma curva de pequena inclinação e, portanto, vou sair daquela carta de rotas. Daí você declara emergência. Mayday, 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 gelo nas asas, solicito alteração do plano para passar através do ponto, solicito instruções, solicito vetoriamento radar. O que a gente chama de uma hora tem que pedir arrego. Senão, a gente vai batendo de frente com a situação e aí a gente vai chegando numa situação crítica do qual a gente às vezes não consegue sair, nem com a ajuda do computador de bordo, e às vezes é o computador de bordo que coloca a gente nessa situação, como pode ter acontecido. Então, espero ter desbravado a mente de vocês. Eu precisava ter feito este vídeo, porque o que chove de bobagem nesse momento é uma coisa terrível. A comunidade aeronáutica não merece coisas tão cruéis assim como as bobagens que saem por aí nas mídias e todas elas, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.